Uma coisa que vocês precisam ficar ligados é dá uma observada aqui nessas duas pontas de pulverização. A pergunta que eu faço para vocês é, no dia a dia, na correria, a gente tem que aplicar, muitas vezes pulveriza em 2 turnos, a praga comendo a lavoura, a doença pegando. A questão é, você ou o seu operador, dá uma olhada aqui, atrás da barra do pulverizador, encontra as pontas nessa situação. A gente para tomar alguma decisão? Ou a gente para inspecionar as pontas? Vamos ver como é que está caindo isso aqui? Imagina que você vai aplicar para cigarrinha, para mosca branca, ou para alguma erva daninha, ou vai fazer uma aplicação de fungicida, e você tem que jogar essa quantidade de insumo aqui, e você está jogando essa quantidade, em 30% das suas pontas. Numa situação dessa, normalmente na correria do dia a dia, a gente não para observar se uma ponta está jogando a mais que a outra e precisa tomar alguma ação. Se você tem uma situação, por exemplo, onde as pontas estão dessa forma aqui, você consegue ver, o operador ainda vê, consegue tomar uma ação. Mas nessa situação aqui, a gente dá uma olhada atrás da barra do pulverizador e vai pulverizar. Imagina que aqui tem quase 50% menos produto de uma ponta para outra. Ou seja, ou essa daqui está jogando a quantidade adequada e essa aqui está jogando a mais, eu posso ter um problema de fito, ou estou desperdiçando tudo isso aqui de produto por ponta, na vazão, proporcionalmente, ou isso aqui está jogando menos do que deveria estar jogando, e automaticamente a gente acaba tendo problema com isso. E o que isso aqui ocasiona? Isso aqui ocasiona reaplicação. Passei lá na minha lavoura, vou dar uma olhada, ou você, técnico, engenheiro agrônomo, passa na lavoura, vai dar uma olhada, e você está com problema, não funciona direito, você acaba tendo que aplicar de novo. Muitas vezes a gente relaciona esse tipo de problema com clima, um produto que não está funcionando direito, uma pressão muito alta de doença, mas a gente não tem um processo dentro da propriedade para inspecionar se está caindo a quantidade correta. E quanto que isso aqui acaba impactando? Às vezes eu estou fazendo uma reaplicação, sendo que era uma situação que eu poderia ter evitado, fazendo uma simples inspeção do pulverizador, identificando o problema e resolvendo esse tipo de problema. E nós vamos mostrar para vocês agora o quanto que isso aí impacta financeiramente dentro da propriedade. Quanto que esse problema que eu acabei de apresentar para vocês impacta financeiramente dentro da propriedade. Vamos pegar aqui uma situação onde uma soja hoje custando na faixa aí de R$100 a saca. Se eu tenho um custo de R$200 por hectare e eu planto, se eu cultivo ali uma área de 100 hectares, uma aplicação me custa R$20 mil, ou seja, uma passada na lavoura me custa R$20 mil. O que significa que se eu tiver uma situação como aquela e por causa disso eu precisar fazer uma reaplicação, são R$20 mil que eu não planejei durante a minha safra, durante o meu custeio, que eu vou ter que aplicar novamente, que eu vou ter que gastar dinheiro novamente. Se eu tenho uma área de 500 hectares, nós estamos falando de R$100 mil. 500 vezes 200, 100 mil. Se eu tenho uma área de 1.000 hectares, eu estou falando de 200 mil hectares. E se você planta mais que isso, ou tem um cliente que planta mais que isso, é só multiplicar que você vai saber o quanto que você está gastando. E tem outro porém, se eu estou tendo que fazer uma reaplicação, se eu tenho que aplicar de novo, uma coisa que eu não tinha planejado gastar isso aqui durante a safra, até que eu reaplique a praga, a doença, a planta daninha, ela continua consumindo a minha lavoura, continua consumindo a produtividade, ou seja, eu estou perdendo potencial produtivo. Não vou colher o que eu poderia porque eu tive que fazer uma reaplicação, mas até que eu reaplique eu estou tendo problema ali. Então, ou seja, eu estou perdendo em sacas. E se eu perder em ferrugem, perder em mosca branca, perder em cigarrinha, ou qualquer outra praga que seja um problema, ou erva daninha dentro da minha lavoura, vamos supor que uma reaplicação que eu tenho que fazer, até a minha reentrada, ter que entrar novamente, eu tenho uma perda ali de 2 sacas por hectare. 2 sacas vezes R$100 o custo da soja, eu estou falando de R$20 mil em perda de produtividade. 500 hectares, eu estou falando de R$100 mil. E se eu estou falando de 1.000 hectares, eu estou falando de 200 mil. Ou seja, eu gastei R$20 mil na área de 100 hectares para reaplicar,
que eu não tinha planejado, eu tive que gastar um valor a mais e eu ainda estou perdendo 2 sacas ali, ou seja, eu estou perdendo 40 mil reais, não são 20 mil reais, não é só a reaplicação, eu ainda estou perdendo em produtividade. Se essa mesma área ela é de 500 hectares, são 100 mil reais. Então, 100 reais vezes 2 sacas vezes 500 hectares, eu estou falando de 100 mil reais, certo? Mais 100 mil da reaplicação, eu estou falando de 200 mil. Eu estou falando de 200 mil reais de uma reaplicação, mais para 1.000 hectares, 200 mil reais em perda de produtividade de soja, ou seja, eu estou falando de um total de 400 mil reais. E você aí, você já teve que fazer alguma reaplicação? Produto que não funcionou direito? Às vezes acredita que seja clima, acredita que seja pressão de doença, ou que seja um ano que seja difícil de controlar, ou produto que não funciona direito. Quantas vezes a gente teve que reaplicar e a situação que está acontecendo lá na lavoura é exatamente aquela que eu acabei de mostrar para vocês. E isso é muito fácil de corrigir, você não precisa investir em insumos para resolver esse tipo de problema. Basta ter um processo dentro da propriedade, onde de tempos em tempos eu estou inspecionando a minha máquina e evitando que aquele tipo de problema esteja causando esse tipo de perda. Então basta a gente inspecionar o pulverizador regularmente, a gente fazer esse trabalho. Eu até entendo que o processo é difícil, que é moroso, que demora para coletar ponta a ponta, para a gente poder fazer esse trabalho, que a rotina da propriedade tem que acontecer. Mas adianta sair pulverizar numa situação como essa que eu acabei de mostrar para vocês? Adianta realmente você sair pulverizar sabendo que 30% das pontas ou 40% das pontas estão jogando 40% menos produto? Como que fica essa questão da eficiência da pulverização? E isso muitas vezes pode ocasionar uma reaplicação. Às vezes você está ganhando lá tempo operacional para fazer essa atividade e você está perdendo em eficiência e vai ter que aplicar de novo, não vai resolver nada o problema. E hoje não tem mais desculpa. Ao invés da gente trabalhar lá 4, 5 horas para ferir um jogo de bico, com essa ferramenta aqui, ó, em 15 a 20 minutos você consegue inspecionar a máquina. Uma ferramenta que tem validação científica, que já passou pelo crivo da FAPA, Agroefetiva, outras instituições, a gente atende, a gente vende para empresas de pesquisa essa ferramenta para poder estar utilizando nos seus processos. Um equipamento muito simples de utilizar, fácil, a experiência do usuário é incrível. A gente desenhou essa ferramenta para que a pessoa que tenha menos instrução consiga operar ela hoje dentro da propriedade. Tem todos os catálogos cadastrados dentro do aplicativo de celular, de maneira que em 15 minutos eu coleto sem internet e no final eu já tenho o relatório pronto na palma da minha mão. O gerente, o engenheiro agrônomo, o consultor consegue acompanhar isso do escritório, não precisa nem fazer a coleta. Tudo que o operador tem que fazer é cadastrar a coleta no celular, encaixar, ligar o pulverizador como se fosse coletar com os copinhos e apertar o botão aqui, o resto o aparelho vai fazer. Coletou a ponta 1, vai para a ponta 2, vai para a ponta 3, vai para a ponta 4, de maneira que ao final da minha coleta, que vai demorar em torno de 15 a 20 minutos, ou seja, não vai ocupar tanto tempo operacional, eu já tenho um relatório pronto, um exame de sangue na palma da minha mão para tomar uma decisão e evitar que esse tipo de situação que eu acabei de mostrar para vocês deixe de acontecer. Para que vocês evitem reaplicações, evitem um gasto como esses que eu acabei de mostrar para vocês. Beleza, pessoal? Então espero muito que vocês entrem em contato com a Agroflux. Nós temos uma equipe que fornece treinamento para vocês utilizarem a ferramenta, nós temos um suporte ali, nós temos uma equipe que fica por trás ali no WhatsApp para poder estar atendendo vocês o tempo todo, para tirar todas as dúvidas que vocês têm dentro desse processo, para que vocês tenham um processo de inspeção de pulverização, para que vocês tenham uma eficiência na aplicação, para que vocês não errem nessa atividade. Beleza, pessoal? Aguardo o contato de vocês, falem com um de nossos especialistas que a gente vai estar tirando todas as dúvidas de vocês. Beleza? Abraço!